Bom, tudo começou há cerca de 30 anos atrás. Eu estava construindo o caminho verde no Minecraft, no Hollow Knight, porém, um inimigo interrompeu. E foi um dos motivos pelo qual eu ter terminado aquele vídeo em 2 meses e não em um. Esse inimigo, monstro, maligno, Felipe Neto, demônio, coisa ruim, é conhecido como Eric Baroni. É um gameiro excepcional que estava por lançar mais uma de suas obras de arte, Stardew Valley 1.6. Eu joguei por horas, dias, semanas, joguei sozinho com amigos, joguei de todas as formas e jeitos possíveis. Então, assim como quando eu jogo qualquer jogo, uma vontade assim cresceu dentro de mim. Uma vontade que sempre me assombra toda vez que eu vejo qualquer coisa. Então, por isso, hoje vamos recriar todo mundo de Hollow Knight. Por isso, hoje vamos recriar todo mundo de Stardew Valley no Minecraft em mais um episódio de Alimentando Meu Vício Inigualável, Imensurável e Estúpido e Sem Sentido de recriar outros jogos do Minecraft. Ou AMVIESDROJNM. Esse, até agora, eu acho que foi o mapa mais bonito que eu fiz, como vocês já puderam ver aí. E talvez também o mais demorado de todos, que terminei. Já que o do Hollow Knight está indo para 1 ano, eu não acabei nem metade dele. Eu já tenho uma ideia, mais ou menos, de como começar, já que todos os lugares são divididos em diversas telas e é possível ter essas telas completas olhando na wiki ou tirando print no próprio jogo. Então vamos começar pela fazenda. Bom, eu escolhi a fazenda padrão, como vocês podem estar vendo aí, porque por ser a mais clássica, além de ser mais fácil de fazer, né, já que não tem tanta coisa. Eu coloquei apenas os destroços, como vocês podem estar vendo aí na timelapse, mas posteriormente eu fiz algumas decorações, como aqui na frente com plantações, espantalho, tudo, para ficar mais bonitinho. E remeter um pouco mais ao jogo. Seguindo pela direita, fiz o ponto de ônibus e as backwoods. Eu não sei o nome dessa parte, mas em português é a parte que fica atrás da fazenda. Onde tive a primeira impressão de um problema que venho enfrentando frequentemente nesses projetos: a desproporcionalidade. Assim como outros jogos, como, por exemplo, o próprio Hollow Knight, o mundo do Stardew Valley não tem uma proporção muito equivalente ao que é mostrado pra gente em game. Por exemplo, aqui você passa por aqui e você já teleporta pra outra área. Só que se, por exemplo, olhar no próprio mapa do jogo, tem uma distância muito maior do que aparenta. E realmente é assim. Tem uma distância muito grande que é cortada do jogo, simplesmente. Pelo menos como eu já havia enfrentado isso antes, eu já tinha a solução, entre aspas, pra fazer isso. Que não é muito agradável, mas eu acho que é a única coisa que eu posso fazer, que é adicionar essas partes inexistentes do mapa e quebrar completamente o clima quando você estiver olhando. Obrigado. A título de curiosidade, a placa do ônibus é RTX 3090. Bom, estou aqui em game para mostrar as coisas para vocês, que eu acho que é uma forma mais interessante de mostrar o progresso do mapa. Vocês podem ver aqui a casinha da fazenda, como está mostrado na timelapse. Eu já estou aqui no resultado final, então vocês vão estar vendo umas coisas que vão só ser construídas mais para frente. Aqui eu fiz também aqui a estufa quebrada e a caverninha onde você pode criar morcego ou cogumelos. Aqui a gente tem um ônibus. E tá o túnel que leva pro deserto, e aqui em cima as backwoods. Seguindo à direita, chegamos ao centro do mapa, a Vila Pelicanos. A fim de organizar, eu dividi a vila em 3 partes, o centro, o leste e o norte. Que assim eu conseguia me organizar melhor na hora de fazer as construções, para não ter que fazer tudo de uma vez. Para começar, eu fiz só o terreno, demarcando as calçadas, grama, terra e água. Em seguida, levantar as construções. Quem chegou em Stardew Valley sabe muito bem que uma casinha pequenininha dessas assim pode ter um universo inteiro dentro dela. Então, já que os interiores são uma parte realmente importante do jogo, do mapa,
Por experiências anteriores fazendo mapas desse tipo, eu fiz em cada anterior um sistema com bloco de comando para fazer teletransportes. Não vou mostrar tudo de cada interior, todos os interiores, assim, por causa que assim teria muitas timelapses para eu colocar aqui, mas eu mostrarei algumas mais interessantes, que eu achei mais bonitinhas. No centro é onde está o armazém e o hospital mostrados anteriormente, e as residências do SUS. Aqui temos bar. E as residências do leste. Bem, no norte é a parte com menos coisas, mas com uma das construções, se não a construção mais importante do jogo, o centro comunitário. O interior do centro foi até que bem difícil de se fazer, mas até que foi bem divertido, porque, não sei, eu tenho um interesse em construir coisas abandonadas, não sei por que tem isso. Eu até tava pensando em fazer outras versões do mesmo mapa, que eu colonava todo o mapa e eu mudava, por exemplo, pra colocar, se fosse o inverno, encher tudo de neve e tal, mas depois que eu vi o tamanho que ficou isso daqui, eu acho que eu não conseguiria clonar isso aqui tudo e fazer tudo e mudar essas coisinhas pra fazer assim. Porém, ó, se você ir para as coordenadas 10.000, 100, 10.000, você vai poder encontrar alguma dessas coisinhas que eu não coloquei no mapa, mas eu gostaria de ter colocado. E vai ter o centro comunitário lá? Não, não vai ter, mas vai ter algumas coisinhas lá. Bom, aqui temos a parte central da Vila Pelicanos. Eu tô aqui pra mostrar com mais detalhes as coisas pra vocês. Aqui tem o hospital e a loja do Pierre. E temos o interior dos dois. Aqui do hospital, por exemplo. Esse daqui eu não vou me dar o trabalho de explicar como é que isso aqui funciona, mas funciona simplesmente, tá bom? Vocês podem estar dando uma olhada aqui, ó. Fiz os negócios. Tentei fazer bem detalhadinho. Aqui é a loja do Pierre. Todos os interiores do mapa você pode encontrar aqui dentro. Bem, aqui seguindo ao sul a gente encontra a casa da Emily, da Halley, e a casa do Sam, sei lá mais aqui. Eu mostrei a timelapse isso aqui, mas eu acho que vale a pena mostrar, porque eu acho que esse interior aqui ficou bem bonitinho, eu gostei bastante dele. Claro, tem aqui tem outra casa. Aqui seguindo pra cá, a gente encontra o bar. Aqui mais pra baixo tem a prefeitura, que também é a casa do prefeito ao mesmo tempo. Eu adicionei também como vocês puderam ver, o grande easter egg agora, que tem na 1.6, que é o porão do prefeito, em que encontramos todo esse labirinto aqui, a cueca dele. Bom, seguindo aqui pelo norte, não tem muita coisa interessante para mostrar, além do centro comunitário aqui do lado. Bem, adentrando aqui, a gente encontra o lugar todo abandonado, né? Bom, essa aqui é provavelmente uma das partes do mapa que eu mais gostei de fazer. É as montanhas. Aqui é onde estão as construções do norte do mapa, sendo elas a carpintaria, o lago, as minas, a pedreira, a estação de trem e, é claro, a parte mais importante, o acampamento do Linus.
Eu fiquei cerca de 3 horas direto só construindo isso aqui tudo. E essa parte fala, eu acho que e eu acho que vale a pena, porque, não sei, eu achei bem poggers. Eu tive também que fazer aquelas gambiarras para conseguir conectar com as outras áreas do mapa, mas no final acho que ficou um resultado bem bacaninha. Diferente dos outros interiores, as minas foram possíveis de fazer sem usar nenhum comando de teletransporte. Eu não fiz todos os andares por motivos óbvios, mas eu fiz os 2 primeiros só por fazer mesmo, sabe? Pra ter uma ideia de como seria se eu fizesse todos. Que eu infelizmente tenho vida fora, por mais que não pareça. Aqui chegamos em uma das maiores áreas do jogo, a Floresta Cinza Seiva. Assim como na Vila Pelicanos, eu fiz primeiro o terreno base para depois levantar as construções e plantas. Um detalhe que eu já conhecia e queria testar, e eu utilizei aqui, foi a troca de biomas. Algumas gramas na floresta, na verdade, grande parte dela e do mapa, tem uma grama com uma coloração mais escura. Por isso, eu usei esse comando aqui do Edit, o /biome sphere dark forest. BR não é Brasil, é brush, que seria algo como pincelar, ou seja, essa pá aqui pode se tornar um pincel. Biome é bioma, sendo o tipo da pincelada. Sphere é esfera, que será como pincelarei o bioma, sendo nesse caso em formato de esfera. E Dark Forest é o bioma que eu pincelarei. Com isso, qualquer lugar que eu clicar com essa pá aqui, eu vou pincelar o bioma, como por exemplo, clicar. Aqui eu não vou mostrar muita coisa das montanhas, que eu acho que deu pra ver bastante coisa no timelapse. Tirando, por exemplo, aqui o interior da carpintaria.
E aqui as minas. Como eu disse anteriormente, que eu fiz o... Agora aqui que eu já tô na versão pronta, né? Eu fiz aqui todos os negócios conectando, por exemplo, aqui se chega pra cá, você vai pra pedreira, pra cá o ponto de ônibus da cidade. Seguindo aqui tem a ponte quebrada que leva à pedreira. Eu fiz a ravina toda aqui conectando aqui desde essa parte até, vai lá até o oceano. E aqui na pedreira, o que você já esperaria, né? Pedra. Aqui também temos a citada Caverna da Pedreira. Tá toda fiel ao jogo, o formato dela, inclusive, deu um trabalho do cão pra fazer isso. E aqui é onde você no final consegue a foice dourada. E também aqui, ó, conecta com a ravina. Bom, aqui a floresta foi um lugar que eu acho que tem bastante coisa pra mostrar. Primeiramente, temos a casinha dos guaxinins, que você libera agora no jogo. Agora aqui na floresta também tem umas árvores gigantes, mas eu decidi não colocar elas por causa que eu acho que ia ficar bem feio umas árvores grandonas assim, então fiz só aquele toquinho ali. Aqui tem o rancho da Marne, e obviamente, né, que eu fiz no quarto dela a cueca do prefeito que magicamente apareceu aqui. Finjo que não. Bem, aqui também temos a casinha da Lia, a cabaninha dela, né? Sem muito segredo. Da cachoeirinha que leva ao oceano e também a entrada para o esgoto. Esse aqui que também é uma das minhas construções favoritas aqui do mapa, a Torre do Mago. A gente adentra aqui tem todo o interior dela que eu achei bem bonitinho. Aqui atrás da biblioteca do Mago e o porão dele. Aqui tem um negócio onde você usa para mudar a aparência do seu personagem, a plantinha do terrário e também o lugar que leva para a cabana da bruxa, que eu também fiz aqui, né? Tem o pântano da bruxa, tem outro teleporte, que nem no jogo, que leva para a estação de trem. Nós podemos encontrar o bosque secreto. Aqui, não. Eu coloquei aqui para representar as folhinhas que ficam caindo quando você entra aqui, eu coloquei essas plantas aqui, que elas geram partículas. Aqui vocês não estão vendo por causa que eu também desativei as partículas para o meu OBS não explodir. Bem, é isso. Como a última área principal, da parte principal do mapa, eu fiz a praia. Eu fiz ela primeiramente no nível normal, como você vê ela no jogo, mas por conta da altura entre as montanhas da floresta e o próprio oceano, eu tive que abaixar alguns blocos na construção. Eu ainda aproveitei para construir um pouco do oceano aqui, como vocês podem ver, coisa maravilhosa, que futuramente eu vou expandir com / stack a fim de construir a Ilha Gengibre. Aqui temos a praia, como vocês podem estar vendo aí. Aqui a cabaninha do Elliot. Eu fiz aqui, deu um trabalho bem grande, mas eu consegui fazer aqui o pianinho dele. Aqui tem a parte que conecta com a ravina ali atrás, com a ponte quebrada e tudo ali, ó. E também a loja do Willy. Vamos entrar aqui. E aqui atrás tem o barquinho que nos levará para a Ilha Gengibre futuramente. Agora, com a principal parte do mapa feita, vamos para o primeiro lugar que é mais a parte do mapa, o Deserto Cálico. O deserto fica bem distante da área principal do mapa. Então eu tive que ficar algumas horas só construindo ruas e montanhas até chegar numa parte longe o suficiente para não ficar estranho.
Pois bem, agora com a área para eu construir, eu comecei a fazer a ilha de gengibre. A grama da ilha tem uma cor bem mais amarelada comparado com a da Vila Pelicanos, sendo bem parecida com a cor da grama do verão. O problema é que o Minecraft não tem uma grama com essa cor. Eu testei um monte de biomas, mas nada ficava muito bom. Então, tendo em vista o aspecto da ilha de selva, eu utilizei o bioma de, selva. Fora isso, não teve muito segredo, nada de muito diferente do que já foi feito em outras áreas anteriores. Eu não fiz também as coisas já construídas, eu coloquei só os destroços como se você tivesse realmente acabado de chegar à ilha. Aqui é onde fica a segunda fazenda do jogo e também mais uma porrada de coisa. Essa parte da ilha é gigante, como vocês podem estar vendo aí na tela. Eu usei estratégia anterior da Vila Pelicanos, de fazer primeiro o terreno e depois ir levantando as construções, colocando planta, etc. Para exemplificação, essa parte possui fazenda, um barco naufragado, uma cabana de NPC, a loja do senhor aqui, uma florestinha, lagos de corais, um rio de mineral e um spawn de gosma. Pouca coisa. No norte, onde fica a construção que rouba os holofotes da ilha, a pedreira. E é claro, também tem, né, o vulcão lá, que ninguém se importa. O vulcão eu vou deixar, então, mas na verdade, não espere ver o vulcão agora, porque eu vou deixar ele para fazer por último. E eu perdi a timelapse dele também, então vou mostrar só como é que ficou no resultado final dele. Por causa que eu não sei construir vulcões, e eu tenho muito medo de fazer coisa que eu não sei construir. Bom, aqui tá a parte norte, o resultado final dela, né? Que aconteceu uma perda de timelapse, então eu acho que é a única forma de eu vir aqui mostrar. E logo depois de eu acabar ela, eu fui de volta para Vila Pelicanos e comecei a fazer a Montanha da Perfeição, que fica lá perto da estação de trem, como a última construção, que é o último lugar que você vê no jogo. Tá aí, ó, como é que ficou, né? Eu dei umas adaptações para ficar mais bonitinho, sabe? Em vez de ter a vista do vale, você ter a vista do mapa mesmo. Então, acho que tá aqui o resultado final para vocês.